Graça e paz, irmãos, irmãs. Hoje, neste domingo, nós queremos dar continuidade ao nosso estudo sobre quem é realmente Jesus para nós. E hoje vamos procurar fazer um link, entre o texto que fala que Jesus, ele é ressurreição e vida, e também o texto da videira verdadeira, que é o Evangelho de João. Pastor Jonathan, poderia ler para nós, João capítulo 11, e depois João capítulo 15. Bom dia, graça e paz. Meus irmãos, então nessa manhã nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 17, que diz assim: Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei que, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: O seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: Eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: Sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E agora nós vamos ao Evangelho de João, no capítulo 15, versículo de 1 a 7. E aí, eu sempre digo assim, que nós, pela leitura em português, nós temos dificuldade com a repetição de palavras, Diferente da cultura da escrita, que aqui escrito no grego, que a repetição da palavra quer afirmar algo. Então a gente vai repetir muito uma palavra, Então diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. É essa a nossa leitura, e essas são as duas afirmações que nós temos de Jesus no texto. A primeira que nós lemos: eu sou a ressurreição e vida. E a segunda que nós temos, pastor Silvio, eu sou a videira verdadeira. Certo. No primeiro texto, que é João 11, é interessante notar que nas outras afirmações que nós já trouxemos, por exemplo, Jesus fala assim: eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, luz, enfim, sempre havia uma conotação com a história de Israel, com a forma de sacrifício, de culto, enfim, sempre tem uma conotação ou com alguma festa, Agora, essa afirmação que Jesus traz aqui, que o senhor leu no capítulo 11, no 25, diz: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá, tirou todo o contexto de qualquer ligação com Israel, porque aqui Jesus se apresenta como aquele que vai trazer a ressurreição, aquele que vai trazer a vida, só que nele, ele é. Não é que ele, eu vou dar ressurreição, eu vou dar vida. Não, ele fala: eu sou. Ou seja, a ressurreição está nele, a vida está nele, a eternidade está nele. Tudo que nós precisamos está na pessoa de Jesus. Então, nada do que aconteça na nossa vida
vai acontecer fora da esfera da ação de Jesus. Por isso eu preciso estar sempre na presença do Senhor. Uma outra coisa, né, pastor? Pastor é igual político, não pode dar o microfone, já quer destrambelhar, falar. Mas uma das coisas que me chamou a atenção desse texto, do capítulo 11, é assim, quando Jesus fala assim, não, o teu irmão vai ressuscitar e tal, aí, no caso, no versículo 24, diz assim, eu sei, replicou Marta, que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, aí que Jesus vem com essa ideia, né? Trazendo, não, eu sou a ressurreição. Quer dizer, não precisa esperar o último dia, eu já estou aqui. Né? Então, e aí então Jesus fala para ela, você crê nisso? Né? Então, aí a gente fazer uma distinção, que muitas vezes nós esperamos. Marta tinha uma esperança. E Jesus fala, você tem que ter fé. Para agora. Para agora, por um momento. Porque muitas vezes a minha esperança é de que um dia, quem sabe, as coisas vão melhorar, vai acontecer e tal. E esse dia muitas vezes nunca chega, mas Jesus fala assim, se você crê, crê isso, que eu sou ressurreição e vida, isso se manifesta na sua vida agora. E realmente nós vimos, né, aqui no texto aqui, houve uma manifestação da ressurreição. Agora, por que não tem tido manifestação de uma vida abundante, de plenitude em nós? Será que nós estamos crendo ou apenas temos esperança? Ainda nesse texto do capítulo 11, pastor, eu acho que é bom a gente trazer a memória. O senhor falou assim que nas outras afirmações de Jesus, ele pega conotações, né, da religiosidade, da prática cotidiana, né? Diferente, por exemplo, de quando Jesus afirma, eu sou o pão da vida, talvez trazendo à memória, né, uma resposta à necessidade imediata. Agora Jesus, de fato, ele destoa de todas as afirmações, dizendo, eu sou além de uma condição humana. Eu extrapolo essa realidade, né? Para aqueles que gostam de falar difícil, eu aprendi algumas palavras difíceis, de vez em quando eu uso. Uhum. Jesus está se afirmando que ele está nesse campo da metafísica, né? O além-corpo, ele está dizendo assim, a gente sabe da necessidade humana aqui, mas vamos falar bem da sinceridade, a gente não sabe lidar com a morte. A gente não tem a resposta humana, para a morte, ela é devastadora, é simplesmente acabou. Uhum. Então eu acho que isso é muito vazio. Vez ou outra a gente não sabe lidar com isso. A gente afirma um monte de coisa, né? Mas bem lá no fundo a gente não sabe lidar com isso. Aí Jesus vem, vai mostrar nos outros capítulos essa realidade do pós-morte, mostrando as duas possibilidades que nós cremos enquanto doutrina bíblica, né? De uma eternidade com Cristo, uma eternidade sem Cristo. Mas ele fala assim, eu estou resolvendo esse problema do pós-morte, né? E a gente até conversava aqui, mas é algo que eu sempre carrego comigo, né? Que tem muito ditado popular que Jesus quebra as lógicas, né? E um desses ditados é que há jeito para tudo nessa vida, menos para a morte. E aí vem Jesus e fala assim, eu dei um jeito para a morte. Jesus deu jeito para a morte porque, então, especificamente, nesse capítulo 11, onde ele vai afirmar, eu sou a ressurreição e a vida, ele vem trabalhando essa dimensão da morte, que é muito difícil para todo humano. Eu posso não pensar nisso, mas se eu começo a esmiuçar isso na humanidade, a gente entra num paradoxo de não conseguir uma resposta plausível para tudo isso. Uhum. E Jesus vem e agora estrutura algo novo para nós, afirmando que ele é essa ressurreição e vida. Realmente, né, tem esse ditado, né, que só não tem jeito para a morte, mas aí a gente vê, né, por exemplo, tem um caso que Jesus ressuscita uma menina que acabara de morrer. Filha de Jairo, né? Digamos, poucas horas ela havia morrido, e Jesus vai lá, né, e ele é a ressurreição e vida, e ele se manifesta como ressurreição e vida. Nós temos outro momento de ressurreição, quando o caixão está indo para o cemitério. Né? Esse é mais assustador. A filha lá, o filho da viúva de Naim. De Naim.
E agora, Lázaro, 4 dias morto, já estava no túmulo. Quer dizer, a gente pode analisar assim, né, como não importa a quantidade ou a intensidade da morte. Jesus é vida, em qualquer circunstância. Ou a poucas horas, como a menina, ou indo ao cemitério, como no caso do filho lá daquela viúva, e como Lázaro, que já estava lá no túmulo há 4 dias. Né? Então, Jesus, nós temos que entender isso, ele é isso. Né? Então, mas aí que vem, né? Nós falamos na aula passada, pastor Jonathan, da ovelha que conhece o pastor conhece a ovelha, mas será que a ovelha conhece o pastor? Né? Será que eu conheço realmente que até Jesus lá na parábola lá do bom pastor, ele fala assim, eu sou a porta, quer dizer, entra em mim e sai, ou seja, você vai para a porta do sacrifício, mas você não vai, a morte não vai ter a última palavra. Em Apocalipse 1:18 fala que Jesus tem a chave do inferno e da morte. Tá? Quer dizer, então ele tem essa autoridade. Então, será que a gente sabe com quem? Muitas vezes tem aquela brincadeira, a pessoa fala, você sabe com quem você está lidando? Uhum. Né? Mas será que eu sei realmente com quem eu estou lidando? Quem é Jesus realmente? Qual o que a minha fé me leva a entender? Porque assim, pastor Jonathan, talvez ele seja meio simplista, mas se realmente nós acreditássemos no Senhor, então, de onde está vindo inquietações? De onde vêm ansiedades? De onde vêm os medos? Né? Se nós acreditamos em Jesus, que Ele é o bom pastor, que Ele é a ressurreição e a vida, quer dizer, Ele está dizendo, eu estou dando jeito até para a morte. Então, você acha que eu não vou? Será que eu não estou vendo a sua situação? Será que eu não estou realmente percebendo tudo aquilo que acontece? E não só percebendo, um dos textos que sempre me chama a atenção, lá no livro de Êxodo, quando fala assim que Deus ouviu o clamor do povo. Mas Deus só não ouviu, Deus também veio e interveio naquela situação. Então, uma das coisas, né, que a gente precisa, como igreja, como irmãos, é perceber isso, que esse ressurreição em vida, que é o Senhor, Ele vai nos ajudar, Ele nos ajuda em todos os momentos. Talvez, como no caso de Lázaro, ele chegou até as últimas consequências, que foi a morte, mas o Senhor trouxe ele novamente à vida. Talvez algumas situações adversas vão acontecer, mas isto não vai nos tirar a alegria da salvação. Né? Eu lembro, tem um filósofo, o Kierkegaard, que ele fala da morte. Ele diz assim, a morte não nos mata. Por quê? Porque a morte não tem a última palavra. Quem tem a última palavra é o Senhor, que é ressurreição e vida. Então, pastor, e aí então a gente está trazendo essa dimensão de que no ressurreição e vida, Jesus está trazendo e trabalhando essa dimensão da esfera humana do medo da morte. Então, não sei se a gente já andou na conversa, mas só talvez para ilustrar, uma vez ouvi um pastor batista reformado, né, e ele dizia, eu não achei uma base muito histórica para isso, mas ele tem uma afirmação de que havia uma lenda judaica de que o espírito da pessoa rondava, estava próximo ao corpo até o 3º dia. Sim. No 4º dia, então, já não havia mais chance de nada. Porque na ideia judaica você tem alguns homens lá que ressuscitou de uma certa forma. Só que aí Jesus chega no 4º dia e Lázaro já tinha acabado com tudo. Só que a gente precisa entender que aí faz a nossa ponte, né, com o texto que vai estar no Evangelho ali de João, no capítulo 15. Só faz sentido a vida verdadeira, a ressurreição e vida, se nós estivermos permanecidos. Não é permanecido, não existe. Professores de português que nos assistem, me perdoem. Permanecermos. Se nós permanecermos. Permanecido é feio, né? Mas eu sabia que não existia essa palavra. Mas é o permanecer, né? Sim. Então, aí Jesus no Evangelho, no capítulo 15, vai estruturar um pouquinho disso. E a gente liga, né? Que só perderemos o medo da morte se permanecemos nele, né?
E aí o senhor tem um pouquinho para nos ensinar. Não, até esses dias, né, pastor Jonathan, eu comentei, ventilei algumas coisas. Isso talvez demandaria até, quem sabe, um estudo mais aprofundado, mas é assim, nesse texto aqui, dependendo das traduções, do capítulo 15 de João, que vai aí de 1 a 7, mais ou menos aí, ou até no 9, poderíamos... aparece em torno de quase 10 vezes a palavra permanecer. Entendeu? Então, algumas traduções aparece 8, 9, mas vamos dizer assim, já é muito, né? Como o senhor comentou no início, muitas vezes nós não gostamos de repetir a mesma palavra, né? Realmente, muitas vezes eu procuro, né, um sinônimo, alguma coisa para não repetir aquela palavra, né? Mas aqui, no caso, a inspiração do Espírito Santo para a vida de João falou, não, repete isso aí, porque isso é importante. Repete. Repete, até você aprender, né? Por quê? Porque quando ele está repetindo alguma coisa, porque é algo que nós precisamos prestar atenção. Quando a gente estudava era assim, o professor, presta atenção que isso vai cair na aula, na prova, né? Isso, você está na aula e ele fala, presta atenção, isso pode cair na prova. Então você já ficava mais atento, até fazer um círculo ali na situação, ou um X ali, falar, depois eu tenho que voltar aqui para poder perceber. Então, assim, Jesus ele é a ressurreição em vida, né? Então eu preciso permanecer nele para usufruir desta vida, usufruir desse poder de ressurreição. E o poder de ressurreição é a presença do Espírito Santo na nossa vida. É o poder que levantou Jesus do túmulo, né? Então aí vem o mistério, Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade excelsa, né? Agora, a questão é assim, eu estou permanecendo em Cristo, eu estou ligado em Cristo, porque é o seguinte, muitas vezes quando a gente lê esse texto aqui, as pessoas muitas vezes elas falam assim, se você permanecer em Cristo, você vai dar muito fruto, entendeu? Então a ênfase não está no fruto, né? A ênfase não está no fazer, a ênfase não é no fazer, mas é em estar na presença do Senhor, né? Então a partir do momento que você permanece em Cristo, você pode fazer as obras até maiores do que ele fez, disse Jesus. Quem crê em mim, obras maiores fará. Porque Jesus fala assim, sem mim nada podeis fazer. Então eu não vou falar assim, Senhor, então me ajuda a fazer. Não, eu permaneço nele, e a partir do momento que eu permaneço, ele vai me orientando. A partir do momento que eu permaneço no Senhor, por isso a ênfase não está no fruto, está no permanecer, porque se você permanece no Senhor, naturalmente o fruto aparece. Não é assim? Se você tem um pé de maçã na sua casa, um pé de framboesa, alguma coisa, se o galinho da framboesa está ligado ao pé de framboesa, ela vai produzir. É natural. Agora, é antinatural se ela estiver separada, cair o galinho no chão e dali daquele galinho produzir. Só se for lá o cajado de Arão que floresceu, sim. Mas aí é os mistérios de Deus. Sim. Né? E aqui a gente tem, entendendo, né, da questão da videira, há uma palavra, tem um ditado popular, mais ou menos assim, né? Não é ditado, né? Um jargãozinho, né? Está longe de ser um ditado, né? O pessoal gostava de escrever, quase uma frase de para-choque de caminhão. Deus é fiel. E você? Porque assim, no versículo 4, Jesus fala assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Sim. Então, a gente precisa entender essa dinâmica, e aí linkando com perca o medo da morte, de que se a gente está no Senhor, se a gente, e aí penso eu na minha tradição wesleyana, como a do Senhor, de que há necessidade de uma resposta humana à graça que já está derramada sobre nós, o Senhor diz assim, dê esse passo em favor, né, em direção a mim, que eu acolherei a vocês. E é muito interessante, recente conversava com um pastor, e ele foi celebrar um velório, não, foi fazer um ato fúnebre, e a família era da igreja, de uma determinada igreja, e já estava há longos anos distante da igreja. Aí era um enlutado, né, ser bem genérico aqui no fato,
O enlutado foi dar uma palavra. E começou a falar muita coisa, né? E coisas que não era da heresia da braba, mas destoava assim, do evangelho. O nosso parente aqui, ele era um ser de luz, que fazia luz, agora está lá em cima, nos guiando. Porque quando a gente se afasta do Senhor, automaticamente assim, eu vou para um lado contrário e o Senhor vai ficando distante. E a gente vai perdendo os seus valores e vai deixando com que Ele nos corrija. E aí como vem essa dinâmica, onde Jesus está ensinando a partir da figura da videira verdadeira, né? Ele fala, eu sou a videira verdadeira, talvez pensando no Israel e toda essa dinâmica nesse texto aqui. E aí, mas é bem ao olhar a dinâmica que um agricultor tem de cuidado com a vida. Então, se eu não estou no Senhor, esse cuidado que Ele tem para que eu esteja em consonância com os seus valores, eu vou me perdendo. E aí, por consequência, vai estourar lá na frente. Assim, uma vida de pecado é que nem um cartão de crédito. Você passa uma hora, a conta chega, nego. Então, vai estourar naquilo que é o mais importante da vida. Que é, o que é o mais importante? A gente perde um pouco dessa dimensão, mas o mais importante é o pós-morte. Então, Jesus traz essa afirmação, permaneça, então, acredito, pelo aquilo que nós cremos enquanto teologia, que há necessidade de uma resposta ao Senhor, talvez de um ato intencional de estar nele, para que Ele esteja em nós. O senhor falando assim, realmente a vida é o que nós temos de mais valor, né? Vamos dizer assim. E aí me faz lembrar uma pequena história, talvez o senhor conheça, né? E talvez muitos aqui conheçam, é uma história antiga, que fala de um professor, né? Que ele foi fazer umas pesquisas, né? Lá no lado da Amazônia, né? Aí já é a minha versão, né? da história. Mas aí ele pegou lá, né, e entrou num barquinho lá, e o cara remando, né, para levar ele até o lugar. E aí então ele pergunta para aquele homem simples ali, e fala assim, você estudou latim, você conhece latim? Ele, não, moço, não conheço não. Ih, rapaz, você perdeu uns 20 anos da sua vida, né? E aí foi, né? De repente falou assim, você conhece botânica, o nome científico das plantas? Moço, eu não conheço nada disso não, tal, né? Ah, você perdeu uns 20 anos da sua vida. E foi assim, né? Tudo que ele falava, a pessoa era muito simples, o barqueiro ali, vamos dizer assim, ele não conhecia, né? Mas aí chegou um momento e o barqueiro falou para o professor, ô professor, o senhor sabe nadar? Aí ele falou assim, não, professor, o senhor perdeu a sua vida inteira, porque o barco está afundando, né? Então, assim, isso me faz lembrar que nós temos muitas vezes muitos conhecimentos, né? Mas tem coisas que nós desconhecemos. Então, Jesus, ele é a ressurreição e vida, e eu permanecendo nele, a minha vida está inteiramente focada na presença do Senhor. Isso vai fazer diferença. Uma das coisas que me surpreendeu, pastor Jonathan, é o seguinte, aqui no Evangelho de João, e se a gente pegar o Evangelho de João e as cartas de João, é a mesma palavra grega, tá? Então, por isso a gente precisaria fazer um estudo mais detalhado, né? Então não aparece na forma assim, permanecer, tá? Mas a palavra grega, que é traduzida aqui, ela aparece mais de 60 vezes, tanto nas cartas quanto no Evangelho. E tem um autor que fala assim, a palavra permanecer é ponto fundamental da teologia de João. Né? E aí então, por que surgiu essa ideia? Porque é colocado lá no texto de Isaías 40, ali 31, que fala assim, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. A tradução mais adequada ali é assim, os que realmente permanecem no Senhor é que renovarão as suas forças. Não é só esperar, não é só ter esperança, é crer, é estar interligado com Cristo, né? Então, a gente precisa
realmente fugir dessas seduções do mundo, dessas tentações do mundo, porque sem o Senhor, o texto aqui é bem claro quando Jesus ele diz assim, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Eu preciso permanecer no Senhor, né? E se eu permanecer nele, ele diz assim, então você vai dar muito fruto. Então, eu consigo pensar, pastor, o que faria a gente não permanecer hoje no Senhor? Certamente, a gente sai da premissa do pecado da origem do pecado, né? E não adianta. Então, não havendo confissão, mas eu vejo que, eu tenho aqui 3 anotações que eu fiz. A primeira é rebeldia, né? O rebelde no sentido de não ouvir o Senhor. Porque quando a gente fala da rebeldia, sempre, pelo menos para mim, talvez, é a ideia da juventude rebelde, né? Mas a rebeldia vai ser todo ato contrário ao Senhor. Então, essa rebeldia, a falta de dependência, né? A falta de ter a consciência de que tudo é do Senhor, né? E depender de tudo. E certamente, o que faz a gente não permanecer é estar fora da videira. E aí? Então, com tudo isso, eu falo assim, vai acarretando. O maior dos problemas é que, então, e aí eu estou sempre tentando lembrar da dimensão da ressurreição e vida. Então, qual que seria, eu acho que a nossa prática de vida assim simples? A nossa luta, no bom sentido de luta, né, de estar com o Senhor. O resto, e aí nesse estar começa esse processo que Deus faz conosco de poda, de crescimento. Então, o Senhor vai fazendo isso conosco. Através de quê? Das circunstâncias da vida, talvez Deus vai nos levando por alguns caminhos que vai nos experimentando, né? Vai nos crescendo, amadurecendo. Nisso a gente vai, pelos meandros, para lá e para cá, permanecendo nele, Deus vai nos conduzindo. Leva daqui para lá e nós vamos crescendo. E aí aquilo que tanto ou para alguns de nós, nos apavora, e eu confesso que por muito tempo eu fui um desses apavorado com a morte. Eu acho que esse é o melhor termo para explicar o que eu já vivi. Assim, eu com 13 anos, 12, 13 anos, eu falei assim, se eu morrer, pensando que eu pudesse, né, mas... E aí, permanecendo em Cristo, esse ato, né, da morte que todos nós passaremos, né? Passarinhos passaremos, o medo se esvai. E a gente vive uma vida com um propósito. Eu acho assim, o propósito é permanecer. Mas aí eu não vou fazer mais nada? Não, você não entendeu. A nossa dedicação deve estar em buscar estar no Senhor. O resto, nesse estar, o resto, estando nele, ele nos conduz. E aí, como diz a canção não muito antiga, que ele tira o medo, seja o medo das questões humanas, mas eu acho que, mais uma vez, para mim, o maior medo que eu já vivenciei é esse medo da morte. E aí Deus tira isso, porque Ele é a ressurreição e a vida. Sim, aí o senhor falando assim, eu comecei a pensar, né, que muitas vezes é isso, né, nós temos o medo da morte, porque talvez a gente não conheça profundamente, né, Jesus como ressurreição e vida. Ontem mesmo, vendo uma reportagem, né, eu estava vendo uma reportagem aqui na cidade sobre uma situação da iluminação pública aqui da cidade, e aí eles vão ter um contrato, né, a empresa que ganhar, a ideia é ter um contrato de 25 anos, né? Aí, na hora eu parei assim e falei, pô, se eu estiver vivo, eu vou estar com 83 anos, né? Terminando esse contrato, se eu estiver vivo, eu estou com 83 anos, né? A gente pensa realmente sobre isso, né? Só que, assim, nós temos que entender que se nenhum fio do cabelo cai, se nenhum pardalzinho pousa no chão, sem o consentimento, sem o querer, sem os olhos do Senhor estar sobre ele, então a nossa vida também está. Então, eu tenho que ter, além da esperança da eternidade, eu tenho que ter fé na eternidade. Sim. Porque
aqui nós não lemos, mas no Evangelho de João, um pouco mais para frente aí, uma das certezas, né, que muitas vezes as pessoas perguntam, será que eu posso ter certeza da vida eterna? E é uma das coisas que nós não temos só a esperança, mas a certeza da vida eterna. Jesus, na oração sacerdotal, no capítulo 17, pastor Jonathan, começando aí no versículo 1, diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferistes autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, se eu permaneço no Senhor, e esse permanecer é um conhecimento do Senhor, é um relacionamento com o Senhor, é vida com o Senhor, então, na verdade, eu já estou vivendo a eternidade. Sim. Não na sua dimensão mais profunda, Não mas na eu sua já, plenitude. não na sua plenitude, mas eu já estou vivendo. Agora, será que nós temos essa percepção? Tem um autor que fala assim, gente, se o Senhor fez tudo por nós, tal, e ele fala para nós pensarmos nas coisas que são do alto, buscar as coisas que são do alto, diante de tudo que Jesus fez por nós, por que nós continuamos buscando somente as coisas da terra? Não é que nós não temos que buscar, não é que não temos que trabalhar, mas isso não é a nossa vida, isso faz parte da nossa vida. A nossa vida é o Senhor, ressurreição e vida, e por isso nós precisamos permanecer nele como videira. Da minha parte, eu encerro apenas dizendo o seguinte, né? O senhor tocou num conceito bem teológico, né? Que é o já e ainda não. Eu permaneço nele, eu já começo a viver a eternidade, sim, mas é o ainda não por não ser a sua plenitude, né? E eu me fugiu o nome do conceito, mas a expressão é isso, né? Então, permanecendo nele, nós já vivemos a eternidade, porque ele é a ressurreição e a vida. Com certeza, né, pastor? Então, encerrando, só para os irmãos verem, né? Por exemplo, eu tenho aqui a minha Bíblia, né? Na minha Bíblia eu tenho esse marcador vermelhinho aqui, né? Então, tem um autor que ele fala assim, né? Por exemplo, o que acontecer com a Bíblia vai acontecer com o marcador, né? Porque o marcador está dentro da Bíblia, né? Então, se essa Bíblia cair na água, esse marcador aqui também vai para a água. Se a Bíblia cair no fogo, o marcador também vai para o fogo. Então, ele quer dizer o seguinte para nós: se a sua vida está em Cristo, você permanece em Cristo, então o que acontece com Cristo acontece com todos nós. E Jesus disse que nele nós somos mais do que vencedores. Amém. Amém? Deus te abençoe. Um bom domingo para você.